Paz e graça a todos os irmãos na fé, amigos e visitantes do canal. Como puderam ver no título, Natsal e Harpazo, ou Harpazo, palavras que usam para arrebatamento, mas precisamente Harpazo, que é o que conhecem no grego, e a maioria dos pregadores e pastores usam essa palavra. Poucos usam Natsal, que é do hebraico. Então, por isso, esse título, Natsal e Harpazo, o arrebatamento. Então, vamos iniciar esse estudo. E assim ganharão mais conhecimento, porque algumas pessoas que creem no pré-tribulacionismo usam a palavra harpazo, ou harpazo, para dizer que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Mas essa palavra não prova isto. Por isso, estou trazendo também no hebraico, que poucos conhecem. A maioria dos que trazem harpazo no grego não conhecem a palavra natsal. Então, esse é um estudo para que conheçam e vejam que ambas palavras possuem o mesmo contexto e não provam que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Então, vamos ao estudo. As palavras natsal do hebraico e harpazo do grego possuem praticamente o mesmo significado, e muitos desconhecem isto. Então vejamos que no hebraico a palavra natsal, pelo dicionário Strong, significa em primeira opção tirar à força, salvar, resgatar, libertar, tirar, saquear, sendo assim uma palavra que também pode ser usada para arrebatamento numa versão hebraica, e muitos teólogos, pastores e líderes religiosos desconhecem. A palavra natsal, como estão vendo aqui, com caracteres hebraico, aparece cerca de 212 vezes no Antigo Testamento, e geralmente no contexto de salvamento por parte do Eterno para com seus escolhidos, como está no livro de Salmos, o Terrilim, no contexto hebraico, no capítulo 70, versículo 1. E assim está: Praza-te, ó Elohim, ó Deus, numa tradução de João Ferreira de Almeida, por exemplo. Mas eu vou ler mais no contexto hebraico. Praza-te, ó Elohim, em livrar-me, dá-te pressa, ó Yahweh, ó Senhor, em socorrer-me. Praza-te, ó Elohim, em livrar-me, dá-te pressa, ó Yahweh, em socorrer-me. Aqui temos que a palavra destacada livrar-me, que é natsal em hebraico, também está no contexto de salvamento para um livramento. Ou seja, é uma interpretação do alto da parte do Eterno para com seu escolhido, embora num contexto de salvamento terreno. Também significa tirar a força, a exemplo da palavra harpazo, ou harpazo do grego, que pelo dicionário Strong, em primeira opção, significa pegar, levar pela força, arrebatar. Percebam que o significado de levar pela força, de harpazo, é o mesmo que tirar a força de natsal. A palavra harpazo, em grego, aparece cerca de 14 vezes no Novo Testamento, por ser oriunda de traduções gregas. Veja que no livro de Mateus, ou Matitiarro, no capítulo 13, versículo 19, a palavra harpazo é usada e não está no contexto do arrebatamento. Então vejam que harpazo não prova que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Só traz o significado de arrebatar, tirar, A palavra harpazo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que usam, para falar do arrebatamento, essa mesma palavra se encontra em Mateus 13, 19 e não está no contexto de arrebatamento. É isso que deve entender. Então vamos ver. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Aí está harpazo. E não é no sentido de arrebatamento, de nos livrar daqui, mas é a mesma palavra.
vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra arrebata, destacada aqui nesse versículo, é a mesma palavra arpazô do grego usada para o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4,17. Como eu já falei. Porém não está no mesmo contexto. Embora tenha o mesmo significado de natsal, como eu falei lá no hebraico, que é tirar à força, mas não está no mesmo contexto. A mesma palavra pode ser usada em contextos diferentes. A promessa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, para o arrebatamento é de fato natsal em hebraico. É um arrebatamento que significa um livramento em meio ao caos que estará ocorrendo no mundo devido à perseguição da besta, onde os que ficarem vivos até a ressurreição dos salvos serão transformados depois da ressurreição deles. Então juntos subirão, arrebatados, tirados à força, natsal, desse mundo fisicamente, para se encontrar com o Salvador nos ares, entre nuvens. O versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4 mostra que os mortos salvos terão que ressuscitar primeiro, e então depois deles, já no versículo 7, é que temos o entendimento de que ocorrerá a transformação, como também está prometido em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E assim está escrito: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por isto que o natsal, ou arrebatamento, não ocorrerá tudo num só momento. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo queria que todos entendessem, pois haverá a ressurreição, a transformação e a transladação, que é o arrebatamento, ou natsal, mas popularmente conhecido como harpazo entre os estudantes da Bíblia. O apóstolo Paulo frisa que o que ocorrerá no momento será a transformação do corpo depois da ressurreição dos salvos, e não todos os três eventos num só momento, como foi concluído por muitos exegetas pré-tribulacionistas, que formaram a opinião de muitos com o arrebatamento iminente. Porém, o arrebatamento, ou natsal, para as nuvens, aguardará vários outros eventos antes, como cumprimentos de profecias e a ressurreição dos salvos e transformação dos vivos antes do próprio natsal, antes do próprio arrebatamento. Sendo assim contextualizada pelas próprias escrituras, não existe arrebatamento iminente antes da grande tribulação, somente depois. Pois o livramento, ou ser tirado à força, como propõem as palavras harpazo e natsal, estão no contexto de ser livrado, salvo, depois de uma grande perseguição e provação de fé e perseverança. Portanto, não existe natsal, ou arrebatamento físico, para as nuvens antes da grande tribulação, ou sem ocorrer este tempo de provação, pois o contexto de arrebatar, salvar de um perigo é somente quando está ocorrendo este perigo, ou no contexto escatológico, a grande tribulação. Com respeito aos que aprenderam a visão pré-tribulacionista, ensinaram e ensinam assim até os dias de hoje, que o arrebatamento será iminente antes da grande tribulação, é de admitir que essa visão foi formada antes de ouvirem ou examinarem outros contextos. Então ainda há tempo para que todos se arrependam de equívocos ensinados e se alinhem ao que é correto nas Sagradas Escrituras, pois será mais difícil de se corrigir depois, num período já de grande tribulação, embora muitos provem sua fidelidade ao bendito Salvador, negando suas próprias vidas durante a grande tribulação, morrendo por ele. Assim muitos vencerão pelo sangue do Cordeiro. Porém o perigo de se corrigir ou deixar para se arrepender depois
é o risco de apostatar e deixar a verdade, devido à incredulidade de saber que nem tudo estará ocorrendo como o homem imaginou que seria, como também não se preparar a tempo como deveria. Para fugir ou seguir espiritualmente com Ruach HaKodesh, Espírito Santo, até o fim, para ser transformado e arrebatado na Natsal, após a ressurreição dos mortos salvos. Então concluo esse estudo por aqui, que o Eterno Yahweh, o Altíssimo, abençoe a todos com Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, em nome de Yahushua HaMashiach, Yahushua o Messias, que é conhecido como Jesus, o Cristo. Assim seja.